que é que faz verdadeiramente um espaço ser designado de sótão. A palavra-chave aqui é esta. Abaixo da nossa cobertura, por regra, temos sempre o sótão. E um último pormenor desta referência é que ele fala-nos de um espaço sem janelas. E porquê que ainda há aqui alguma confusão associada ao conceito do sótão? Eu tenho um último piso mais pequeno que todos os outros, mas tem cobertura plana. Isto deve ou não ser considerado um sótão? E existe alguma restrição dos usos associados ao sótão? Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos neste vídeo do ARC Conceitos a desmistificar aqui uma palavrinha muito conhecida e muito reconhecida por todos, mas que ainda assim tem que se lhe diga. Estive já em sequências anteriores a falar sobre documentação associada às casas, surgiu aqui a caderneta predial, que deu origem a uma sequência a falar sobre áreas e nessa sequência foram lançadas algumas destas palavrinhas que eu estou a referir nesta última sequência do ARC Conceitos. Há um primeiro vídeo onde eu falo sobre pé direito e explico o que este conceito quer dizer no contexto arquitetónico, claro, no contexto da arquitetura. Vou deixar aqui o link para ir espreitar esse vídeo se tiveres curiosidade. Se já uma vez ouviste a palavrinha, achas que sabes o que quer dizer, mas não tens a certeza? Vai lá espreitar o vídeo do pé direito, porque é muito importante depois para estes conceitos que estou a falar agora nestes vídeos. E, entretanto, no vídeo anterior estive a falar e a clarificar um bocadinho melhor o que quer dizer a expressão e o conceito de cave. Este conceito é muito importante para definir níveis de piso, que situações é que temos que estar atentos para perceber se efetivamente aquele piso, aquele volume construído pode ou não ser considerado cave. Vou deixar também aqui o link desse vídeo para ir espreitar, que faz muito sentido ver antes de ver o vídeo aqui a falar sobre este conceito e a clarificar melhor o conceito do vídeo de hoje, em que vamos falar sobre nada mais, nada menos do que sótão. O que quer dizer este conceito do sótão na sua verdadeira essência? Quais são as suas características marcantes? Porque, como eu disse, muitos de vocês conhecem e reconhecem o conceito, mas depois já há situações em que não é muito claro, em que é preciso perceber-se o que é que faz verdadeiramente um espaço ser designado de sótão. E para ajudar aqui ao longo do vídeo trouxe não só o discurso para tentar clarificar, mas também expressões e documentações de dicionários, de elementos de apoio, para que também vocês possam me acompanhar na viagem e perceber um bocadinho melhor o que é que estes documentos nos trazem sobre o conceito. E a primeira referência é do Dicionário Visual de Arquitetura, que nos diz que sótão é um ambiente ou espaço diretamente abaixo da cobertura de uma construção ou de uma casa. E acrescento também a definição do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, que nos diz que sótão é um compartimento de pé direito reduzido, geralmente sem janelas, construído entre o teto e o último andar de uma casa, destinado em geral para armazenar móveis inutilizados, objetos de pouco uso, malas, etc. E o que é que eu quero destacar nestas definições que fazem parte aqui das características marcantes de um verdadeiro sótão? É que este volume, este piso, este espaço fica abaixo da cobertura. Ou seja, a palavra-chave aqui é esta. Abaixo da nossa cobertura, por regra, temos sempre o sótão. E esta referência ao pé direito reduzido vem deste pressuposto de que temos uma cobertura inclinada. E esta solução de telhado inclinado, cobertura inclinada, sendo conhecida e reconhecida como mais comum, dá-nos esta ideia de que teremos um pé direito reduzido. Teremos uma altura reduzida nestes volumes do sótão. E a segunda descrição traz-nos aqui indicações de possíveis usos associados a este espaço, os arrumos, os móveis inutilizados, que é uma coisa muito caricada e muito associada efetivamente a outros tempos em que nós guardávamos o mobiliário e podíamos depois armazená-lo no sótão. Por isso esta utilização deste espaço aqui como complementariedade, como simplesmente espaço de arrumo, está muito marcada e muito associada como um uso tipificado aqui para este espaço do sótão. E um último pormenor desta referência é que ele fala-nos de um espaço sem janelas.
E porquê que ainda há aqui alguma confusão associada ao conceito do sótão? É porque existem outros conceitos muito parecidos, muito similares e muitas vezes até confundidos, associados a este espaço por baixo da cobertura. Um deles é precisamente o conceito de águas furtadas. Este é um termo que também vem muitas vezes associado ao espaço por baixo da cobertura, mas tem aqui um pequeno fator diferenciador. A mesma referência, o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, descreve as águas furtadas como o último andar de algumas casas, geralmente com tetos de rebaixo e com janelas que dão para o telhado. Por isso, as águas furtadas, apesar de ser muitas vezes confundido com o sótão, tem a ver com um outro pormenor, com um outro elemento arquitetónico da projeção da cobertura até termos um plano vertical, onde normalmente temos janelas para poder aceder à cobertura, para poder aceder ao telhado propriamente dito. E isto gera confusão, porquê? Porque este conceito é mais um daqueles que não está descrito nem clarificado naquele que é o documento legislativo que nos serve de referência, que é o Decreto Regulamentar 5/2019, de 27 de setembro, que fixa os conceitos técnicos associados ao ordenamento e ao urbanismo e é onde nós vamos sempre consultar para perceber melhor o que é que determinado conceito, o que é que determinado espaço quer dizer. E este documento, esta lei, não traz o termo e o conceito de sótão. Por isso é que há abertura a interpretações, por isso é que há dúvidas, mesmo entre nós, profissionais e projetistas, do que é determinado espaço e temos depois de complementar o nosso conhecimento com estas informações escritas, dicionários, de vocabulários técnicos, para tentar perceber como designar um determinado espaço. Mas para este espaço abaixo da cobertura não existe assim uma definição própria e única. Existem vários nomes, várias terminologias, várias nuances, há muitas questões e a melhor forma e a grande referência que eu posso dar para quem está desse lado, no sentido de clarificar um pouco mais para além deste pressuposto de sótão ser o espaço abaixo da cobertura, é fazerem a consulta dos planos, a consulta dos PDMs. Quando nos vamos inserir num determinado local, quando vamos fazer um projeto integrado numa determinada cidade, é muito importante fazer a consulta do PDM, a consulta do Plano Diretor Municipal daquela Câmara, para perceber se nos artigos iniciais do plano, normalmente é naquele artigo 3, 4, 5, está lá estabelecido e está lá designado o que é que querem dizer determinados conceitos que as autarquias depois venham clarificar, que no entendimento deles interpretam aqueles conceitos daquela determinada forma. E muitas vezes o conceito de cave, que eu falei no vídeo anterior, está lá no PDM documentado e clarificado, e também o conceito de sótão. Algumas autarquias aperceberam-se desta ambiguidade associada ao conceito e aperceberam-se deste aproveitamento um bocadinho desta não clareza do que é o sótão, quais são os usos admitidos para o sótão, o que é que podemos considerar como espaço de sótão, então pegam e transpõem nos seus planos próprios o que é que eles entendem que deve ser considerado um sótão. E para ajudar a clarificar, vou trazer aqui um exemplo de um PDM de uma autarquia da minha área de referência, que me é muito próxima, que tem precisamente nos seus artigos iniciais associado aos conceitos, este conceito de sótão e clarifica muito bem no entendimento deles que espaço pode e deverá ser designado de sótão. Ou seja, no PDM da Póvoa de Varzim vem descrito que sótão é o espaço entre a laje de teto do último piso e a laje da cobertura inclinada, também conhecido como desvão da cobertura ou vão da cobertura. E esta definição é muito importante porque clarifica muito bem no entendimento desta autarquia o que é efetivamente o sótão, entre o teto e a laje da cobertura inclinada, e acrescenta esta referência e reforça este sentido da cobertura inclinada. Esta autarquia traz esta definição e é efetivamente aquela que nós mais consideramos na nossa prática profissional. Quando temos espaços entre a cobertura inclinada e o teto do último piso, aí sim temos os sótãos, temos o desvão da cobertura, temos o vão da cobertura, temos as nossas águas furtadas, etc. Porque muitas vezes surge a questão, então eu tenho um último piso mais pequeno que todos os outros, mas tem cobertura plana. E eu só vou usar esse espaço para fazer arrumos. Isto deve ou não ser considerado um sótão?
por regra, não consideramos como sótão. Porque o sótão tem este pressuposto, tem esta aceitação, tem este entendimento de espaço abaixo da cobertura, com o pressuposto de ser uma cobertura inclinada. E existe alguma restrição nos usos que podemos dar a este espaço? Não existe. Na verdade, não há regras ou limites para aquilo que se pode fazer num sótão. Contudo, esta forma inclinada da cobertura desenha uma geometria que torna muita área, a área periférica principalmente, inutilizável. Não é possível dar um uso. Mas se em algum ponto conseguirmos ter numa zona central do sótão um pé direito regulamentar que cumpra as regras que eu falei no vídeo anterior, de ter um pé direito regulamentar pelo menos com um mínimo de 2,40 m, podemos efetivamente dar um uso habitacional ao espaço do sótão. Podemos ter um quarto no sótão, desde que cumpra as regras estabelecidas pelo RGEU do pé direito mínimo de 2,40 m. Agora, isto é possível? Isto é atingível? Raramente acontece. Temos de ter uma construção muito grande, com muita superfície do telhado inclinado, para na zona central termos essa liberdade, temos essa opção do pé direito superior a 2,40 m. E porquê que é difícil? Porque existem também regras muitas vezes associadas à cobertura inclinada. Mais uma vez, trazendo aqui a referência do PDM da Póvoa de Varzim, ele diz-nos que as coberturas inclinadas não devem ultrapassar uma inclinação superior a 25 graus. E isto limita muito depois a inclinação da nossa cobertura. Se estamos limitados aos 25 graus, é muito difícil na zona central termos os tais 2,40 m. Claro, depois existem zonas do país que, por causa de outras questões que estão na neve, etc., que podemos e devemos ter inclinações superiores. Mas, por regra, o que vocês mais veem são sótãos com coberturas muito pouco acentuadas, muito baixinhas, em que não permitem ter pés direitos suficiente para utilizar aquele espaço no sentido de espaço habitacional como uso habitacional. Por isso, está proibido ter usos habitacionais no sótão? Não, nada proíbe isso. É muito difícil conseguir ter altura suficiente para ter usos habitacionais no sótão? Isso sim. Por isso é que normalmente estes espaços abaixo da cobertura inclinada têm sempre estes usos complementares de arrumos e arrecadação, porque em termos de desenho é difícil ter outra coisa e ter outra forma. E a nota final que eu quero deixar em relação a este conceito do sótão é que seja sótão, seja água furtada, seja desvão da cobertura, vão da cobertura, etc., todos estes conceitos remetem para o mesmo espaço, para o espaço que está ali sobrante entre o teto do último piso e a nossa laje da cobertura inclinada. E como as referências anteriores nos clarificam, normalmente o sótão não tem janelas e as águas furtadas têm elementos salientes que permitem ter janelas de acesso ao telhado. E é sempre muito importante nestes conceitos mais dúbios, em que não há assim uma definição clara e descrita na lei, no decreto regulamentar, fazer esta comparação e fazer este cruzar de informação com os instrumentos de planeamento, ir verificar os PDMs e perceber se há alguma definição complementar que nos possa ajudar a definir os nossos espaços e a definir aquele piso e, efetivamente, se ele tiver as características necessárias descritas no PDM para ser sótão, chamar-lhe sótão. Se não for permitido, de acordo com aquele instrumento de planeamento, aquele espaço ser designado sótão, então, efetivamente, dar-lhe outra designação e dar-lhe outra terminologia. E, por fim, destacar que os espaços do sótão só são contabilizados para as áreas brutas da casa, seja privativa, seja dependente, se tiverem o tal pé direito regulamentar. As partes baixas, periféricas dos sótãos, associadas ao final da cobertura inclinada, por regra, não são contabilizadas para as áreas, porque são espaços que não são utilizáveis. Por isso, ter atenção quando fazemos essas medições das áreas, essas medições dos espaços e dos perímetros, que só as zonas com pé direito regulamentar devem ser contabilizadas para a área bruta privativa, área bruta dependente, etc. Espero ter ajudado a esclarecer em grande parte as dúvidas associadas ao conceito do sótão, mas se houver ainda alguma dúvida desse lado, algum caso prático que tu tenhas, que queiras ver esclarecido, deixa nos comentários ou contacta-me diretamente através das plataformas para ver o teu caso em concreto, porque este espaço do sótão e da cave, há aqui muita ambiguidade. Eu trouxe aquilo que o conceito representa na sua essência, algumas definições que nos ajudam a clarificar e a interpretar um bocadinho melhor o que é que estes espaços são e devem ser, mas ainda assim continuarão de certeza a haver casos mais complexos, mais difíceis, mais pormenorizados, por isso precisares de ajuda a esclarecer
deixa aqui. E se tiveres aí alguma palavra, algum conceito que queiras ver esclarecido nas próximas sequências, deixa também nos comentários, porque os próximos vídeos agora dependem de vocês. Lancei o conceito da cave, lancei também aqui o conceito do sótão, já fui falando das águas furtadas, mas existem muitos outros que são dúbios, que são difíceis de compreender, são também difíceis de explicar e que, não estando legislados, cabe um bocado a este trabalho de investigação próprio, de ver os documentos, ver os dicionários, ver os vocabulários técnicos, ver os planos, para depois tentarmos chegar aqui a um cruzar de informação que nos permita ter alguma ideia mais clara e mais concisa do que é que estes espaços são e o que é que eles representam. Porque na língua portuguesa há tanto conceito associado à construção que é uma infinidade. Por isso, se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ficar atenta e no futuro de certeza que direciono um vídeo a esclarecer e a falar um bocadinho melhor sobre esse conceito. E todos os vossos contributos ajudam também a enriquecer aqui o debate e a troca de ideias. Se gostaste deste vídeo, deixa gosto, partilha com algum amigo que tenha sótão e diz-me se a tua casa tem sótão e se sabias isto em relação a este espaço. E se ainda não o fizeste, agora é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e acompanha-me nas próximas sequências do Arco de Conceitos. Quem sabe a esclarecer um conceito que tu deixaste aí nos comentários e a falar um bocadinho melhor sobre o que é que ele quer dizer. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.